Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a este canal. Fique conosco até o final para que você possa acompanhar as impressionantes histórias de pessoas que foram salvas miraculosamente por anjos em situações desesperadoras. Estas histórias foram testemunhadas por várias pessoas que estavam presentes no momento do ocorrido. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu lhe convido a deixar aqui embaixo nos comentários se você quer que a gente traga mais relatos sobre este assunto. Eu sou Ângela Cristina e você está no canal Alimentos da Fé. Você acredita na existência dos anjos? Muitas pessoas hoje em dia seguramente diriam logo que não. Mas saiba que a atuação deles na vida dos homens é mais comum do que você imagina. Há inúmeros relatos de como eles salvaram pessoas em situações desesperadoras e totalmente impossíveis de salvamento. O primeiro fato que vamos relatar aconteceu com um homem que não acreditava em Deus chamado Walt Shepard. Um dia, acreditando que seus inúmeros problemas não tinham nenhuma solução, resolveu dar fim em tudo jogando seu carro contra um automóvel que estava parado na beira da estrada. Ao se chocar contra aquele veículo a 200 km por hora, seu carro explodiu e os dois veículos imediatamente pegaram fogo. Graças a Deus, tanto o proprietário do carro, que estava parado na estrada, bem como seu amigo, estavam fora no momento da explosão. Caso contrário, eles teriam morrido imediatamente. Mas o fato mais incrível aconteceu com Walter. Ele foi lançado por cima do para-brisa, desmaiando logo após cair por cima do motor em chamas e ficar preso ali. Logo os policiais chegaram, porém o calor intenso provocado pelas chamas impedia que as pessoas se aproximassem de Walter para tirá-lo de lá. Devido ao calor tão forte, as pessoas não ousavam se aproximar. Elas ficaram entre 18 a 35 metros de distância, apesar de temerem pela vida do homem que ainda se encontrava preso. Entretanto, tanto os policiais quanto o gerente de um hotel próximo, Holiday Inn, ficaram emudecidos e assombrados com o que viram logo a seguir. Dois homens se aproximaram como se não houvesse nenhum fogo ou não estivesse sentindo todo aquele calor intenso. Logo retiraram o corpo de Walt já quase morto. Imediatamente após o resgate, as pessoas se aproximaram para cuidar de Walt. Entretanto, logo notaram que os dois homens, os dois seres, não estavam mais lá, ficando claro para todos que Deus mandou seus anjos para livrarem da morte aquele homem. Um outro caso de salvamento por anjos aconteceu com os pilotos David Moore e Henry Gardner. Um dia, enquanto pilotavam um pequeno avião, acabaram entrando em um forte nevoeiro. Para piorar a situação, notaram que estavam ficando sem combustível. Ao se comunicarem pelo rádio com o aeroporto de Asheville, na Carolina do Norte, pedindo instruções naquela situação de emergência, receberam a resposta de que não seria possível aterrissar lá, pois a pista estava fechada devido ao nevoeiro. Explicaram ainda que o aeroporto não tinha condições para que eles pudessem fazer um pouso de emergência seguro naquele momento. Por este motivo, os pilotos receberam a orientação para retornarem a Greenville e aterrissarem lá. Contudo, os pilotos responderam que não tinham combustível para isso e que precisavam aterrissar urgentemente. Nesse momento, houve um breve silêncio no rádio. Então, David e Henry ouviram uma voz dizendo que eles poderiam aterrissar em segurança naquele mesmo momento, pois os preparativos de emergência já estavam sendo feitos. O controlador de tráfego aéreo passou então a dar detalhadamente e de forma precisa todas as instruções sobre como eles deveriam proceder para que aterrissassem sem perigo algum. Após descerem em completa segurança, Henry agradeceu ao controlador de tráfego por ter salvo a vida deles. Nessa hora, após um outro silêncio, o piloto ouviu o controlador. "Do que você está falando? Nós perdemos o contato de rádio com vocês após darmos as instruções para regressar a Greenville." Então Harry, sem poder acreditar no que tinha acabado de acontecer, perguntou: "Como assim? Não estamos entendendo." E o controlador respondeu: "Houve uma falha na comunicação após darmos as instruções a vocês.
E também não ouvimos vocês falarem mais nada com ninguém. Ficamos estarrecidos quando vimos a aeronave de vocês vindo no horizonte. Não sabíamos nem que a pista estava desbloqueada. Os pilotos ficaram sabendo depois que a torre de controle de Asheville não poderia dar autorização nenhuma para o pouso daquele avião, pois ela estava incapacitada de orientá-los para um pouso seguro. Apesar de muitas pessoas serem salvas de acidentes enquanto outras não, Deus, em sua infinita misericórdia e de acordo com a sua presciência, permite e sabe os motivos. Um exemplo disso foi o que aconteceu no centro de Oklahoma em 1995, quando uma bomba explodiu no Complexo Federal dos Estados Unidos, o Alfred P. Murrah Federal Building. A explosão foi causada por terroristas que matou 168 pessoas e fez com que 1/3 do prédio desabasse. Porém, uma mulher na Carolina do Norte, ao telefonar para sua irmã que morava em Oklahoma, disse que teve uma visão de anjos nos escombros. E uma outra mulher que também estava próxima ao acidente, preparando um almoço fúnebre para a igreja, ao ouvir sobre a explosão, colocou toda a comida no carro para levar ao local do desastre. No momento em que ela estava passando por um viaduto que proporcionava uma visão panorâmica da cidade, ela ficou estarrecida e arrepiada com o que viu. Ela simplesmente enxergou uma multidão de seres com longas asas, todos voltados para o oeste, confirmando assim a visão da mulher que morava na Carolina do Norte. Uma das maiores tragédias foi o que aconteceu com o World Trade Center em 2001. Sabemos que muitas pessoas morreram tragicamente naquele dia. Mães e pais de família, pessoas que saíram para trabalhar normalmente, como todos os dias faziam, sem desconfiar que jamais voltariam para casa. Porém, uma semana após aquela tragédia, foi relatado por vários fotógrafos que foi visto um trompetista tocando no Marco Zero, local onde estavam construídas as Torres Gêmeas, e um fotógrafo foi verificar de quem se tratava, pois como alguém poderia estar ali tocando algo? Então, ao chegar na parte baixa de Manhattan, estava instalado um silêncio sinistro, apenas quebrado por notas musicais que vinham daquela direção. Ele pôde então ver a silhueta de um homem tocando as notas de um trompete. Quem seria ele e por que estava ali, tocando sozinho? E como ele tinha conseguido passar para tocar ali, já que era uma área de máxima segurança? Então, o profissional se aproximou ainda mais daquela área para ver melhor. E ao chegar mais perto de uma barricada, apontou a sua câmera para focar no músico solitário, pensando que aquela seria a foto da sua vida. Porém, ao enquadrar o estranho em meio aos raios de sol, ele não conseguia abrir as lentes de sua câmera por mais que tentasse, confirmando o que os seus colegas já haviam lhe dito sobre esse fenômeno. Ou seja, ninguém que tinha visto aquele homem ou ouvido aquele som naquele local tinha conseguido tirar uma foto sequer, pois não conseguiam abrir as venezianas das máquinas. O diretor executivo do Art Council of Rockland, uma organização artística sem fins lucrativos em Nova York, ficou muito impressionado com este fato e disse que achava que o anjo trompetista era o anjo Gabriel. Hoje, diante de tantas realidades dolorosas, corremos o risco de pensar que Deus não existe ou que, se existe, não interfere nas nossas vidas ou não se importa. Mas sim, Ele se importa e muito. Porém, há um tempo determinado para cada coisa, e nós não temos respostas para tantas coisas ruins que acontecem em nossas vidas. Mas Deus sabe o porquê. Ele sabe por que permite que tais coisas ruins aconteçam. Deus não permitiria nenhum mal se não for para dele tirar um bem maior. Assim como ele permitiu que seu filho puro e inocente viesse e morresse por nós. Temos apenas que confiar, rezar, pedir sua proteção, pois ele age e protege quando o buscamos. Gostaria de lhe agradecer por assistir até o final
E se você quiser deixar nos comentários abaixo se você tem alguma história para nos contar ou se conhece alguém que passou por alguma experiência sobrenatural, compartilhe conosco também. E não se esqueça de deixar seu like, pois ele ajuda demais o nosso canal a crescer. Muito obrigada mais uma vez por nos assistir. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.